Na aula de hoje, vamos fechar nosso conteúdo de potencial e energia elétrica, além de trabalho elétrico. Trabalho e energia é a mesma coisa. Então, acompanha comigo, vamos para a página 25 da sua apostila terminar essas questões, beleza? Bora para a aula! Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem com vocês aí em casa? Como é que estamos aí nessa quarentena em casa, todo mundo ilhado, isolado? Bom, espero que vocês não aguento mais falar disso, mas vamos falar do que realmente importa para esse vídeo aqui, né? Ó, vamos terminar hoje a parte de potencial e também trabalho junto com energia elétricos, tá? Claro, você não pode esquecer toda aquela nossa conversa, tudo aquilo que já vimos em relação a campo elétrico e também força elétrica. Você não pode esquecer disso, tá? Então, lembrem-se sempre das 4 entidades, das 4 grandezas físicas que estão agindo o tempo todo quando você coloca um objeto na cama elástica, ele provoca aquela cavidade, aquela deformação na curvatura do espaço-tempo, tá, gente? Vocês não podem esquecer isso, é disso que a gente está falando, cara. Einstein, é disso que estamos falando. Beleza? Então, quais são as 4 entidades que aparecem aí para nós? Quando você coloca a carga, vai aparecer primeiro o campo junto com o potencial, tá? Então, esses caras aqui são um parzinho, tá? Campo junto com o potencial. Logo em seguida, a partir do momento que você coloca uma carga teste, vai aparecer em relação ao campo a força e em relação ao potencial vai aparecer a energia ou trabalho da força elétrica. Lembram disso? Então, é isso que a gente precisa saber para essa aula, além de todas aquelas fórmulas que temos para esse material, para esse conteúdo. Tudo bem? Tranquilo? Então, bora para a nossa aula, página 25, questão número 20, para a gente resolver. Como sempre, eu vou ler a questão, anotando as partes mais importantes, depois a gente faz as anotações necessárias e depois resolvemos a questão. Tudo bem? Ó, então vamos juntos. 2 placas condutoras extensas, A e B, carregadas eletricamente, tá? Então ele não falou quais são as cargas, mas ele falou, ó, essas placas estão carregadas, né? Criam no espaço que as separam um campo elétrico uniforme. Isso aqui é muito importante, esse campo elétrico uniforme. Tem algumas questões, não é o caso dessa, mas tem algumas questões que você só consegue resolver se ele te falar essa palavra, campo elétrico uniforme, tá? Lembrem-se que outra palavra muito importante, mágica para nós também, é a questão do equilíbrio, né? É a palavra equilíbrio. Toda vez que ela aparecer para nós, você tem que destacar, você tem que saber as consequências de quando aparece essa questão, tudo bem? Vamos começar a resolver então, ó. Qual o sinal da carga elétrica em cada uma das placas? Então ele quer saber qual o sinal das placas dessa questão. Então, o que está acontecendo? Vamos nos orientar pelo campo. Olha o campo sai da placa A e vai para a placa B. O que quer dizer isso? Que se o campo sai, ele sai de um lado que é positivo. Então, esse lado aqui, ó, é todo positivo. Consequentemente, o lado de cá vai ser todo negativo. Beleza, gente? Tranquilo isso? Né? Conceito de campo, né? O campo é gerado pela carga positiva, um campo divergente, e ele chega para a carga negativa, né? Lembram-se disso? Tá bom, então ó, aí ele pergunta para nós, o potencial elétrico é maior no ponto P ou no ponto M? Essa é a pergunta dele, né? O potencial vai ser maior aonde? No A, no ponto P ou no ponto M? Então se você perceber, eu não respondi aqui o item A, vamos responder juntos antes de fazer o item B aqui rapidinho. Então ó, a placa A é positiva e a placa B ela é negativa, beleza? Respondendo o item B, o que a gente sabe? Olha só, o potencial elétrico é maior no ponto P ou no ponto M? O potencial é sempre maior no ponto que está mais perto, mais próximo da placa positiva. Em relação ao P e o M, quem está mais próximo da placa positiva? O P. Então, o potencial no ponto P é maior que o potencial no ponto M. Por quê? Né? Pois o ponto P é mais próximo da placa A. E aí, se for uma questão de vestibular, o cara já vai entender que você está falando da placa positiva, né? Tudo bem? Se fosse na minha prova, também algo como isso a resposta, né? Não sei, essa questão é meio estranha para mim. Parece que eu já vi ela em algum lugar. Vocês já viram essa questão em algum lugar, gente? Bom, vamos lá. Item C aqui, ó. Se o elétron for abandonado no interior do campo elétrico, qual o sentido de seu movimento? Beleza? O que vai acontecer, então, a partir do momento que você
Vamos pegar um elétron e colocar ele aqui. O que acontece com ele? Qual o sentido do movimento? É só você lembrar, né? É negativo com negativo, repulsão, positivo com negativo, atração. Então, o movimento dele vai ficar nessa direção aqui. Tudo bem? Então, respondendo o item C, o movimento é na direção da placa A, que é positiva. Beleza, gente? Tranquilo? Entenderam? Belezinha, né? Simples, questão simples, só para a gente aquecer, né? Vamos agora para uma questão que é um pouco mais elaborada, um pouco mais bem trabalhada em relação à proposta da questão. Sigam comigo aí, ó. Questão 21. Eu vou ler primeiro, depois a gente vê o que esse cara quer, faça as anotações. Vamos ler primeiro e entender, tá? Então, ó. Determine o trabalho das forças de campo elétrico de uma carga pontiforme Q, 5 microcoulomb, para transportar outra carga pontiforme Qzinho, 2 vezes 10 a menos 2 microcoulomb também, né? De um ponto A para outro ponto B, distantes 1 e 2 metros da carga Q, respectivamente. Vamos entender isso com calma, né? Você tem uma carga grande aqui, é o Qzão, que ele chamou. Esse Qzão vai transportar, na verdade ele vai ser o responsável, né, por transportar uma outra carga, que tem esse valor aqui, de um ponto A até um outro ponto B, e as distâncias são essas aqui, tá? Então o K tá aqui falado pra gente também, eu não vou anotar, tô cansado de anotar isso aqui já, né? Mas tá aí o nosso valor do K, tá? Vamos entender essa questão. Primeira coisa, o que está acontecendo aí? Deixa eu melhorar para vocês. Pelo que eu percebi aí, parece que tem uma carguinha, né? E uma cargona. Essa aqui vai ser a nossa cargona. Vou desenhar para vocês as distâncias aqui. Uma outra coisa que é importante você lembrar para essa questão é que, né? Não sei se eu já falei isso para vocês recentemente, mas o trabalho de uma força conservativa, ele não depende da trajetória. Então não importa o caminho que você faça, você vai ter o mesmo trabalho, tá? Então não importa se a gente fizer, só para você entender, né, um caminho em linha reta desse ponto até aqui, ou se você fizer, por exemplo, esse caminho aqui, ó. O trabalho é o mesmo. Por quê? Força conservativa, o trabalho não depende da trajetória, tá? Então, assumindo que esse aí foi o trajeto que ele percorreu, né, tá? Então, ele veio de lá até aqui, aqui. Então, esse aqui é o nosso ponto A, esse aqui é o nosso ponto B. Vamos anotar algumas informações aí. Ele falou que a distância do ponto A é igual a 1 metro. Conversamos também sobre isso. Ele falou que a distância do ponto B é igual a 2 metros. A cargona é igual a 5 vezes O micro, né? Vezes 10 a menos 6 coulomb. A carguinha vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, porque também tem um micro aqui e o K já está dado aqui, tudo bem? São essas informações que nós temos. Faltou o que ele quer saber, né? O que ele quer saber nessa questão aí? Qual que é a pergunta dele? Gente, fala para mim aí. Vou pausar o vídeo aqui e esperar chegar a resposta, hein? Ó, determine o trabalho da força elétrica. Vocês lembram como é que a gente faz isso? Vou até trocar de slide aqui para a gente conversar um pouco, escrever algumas coisas aqui sobre isso. E aí, a pergunta é, vocês lembram como é que calcula o trabalho de uma força conservativa? Essa é a melhor pergunta, né? O trabalho de uma força conservativa é sempre calculado assim. Eu estou colocando força elétrica, mas isso vale para todas, né? A energia potencial inicial menos a energia potencial final. É interessante a gente resolver isso aqui agora para mostrar para vocês o que eu quero mostrar para vocês, né? Por mais estranho que isso seja. Energia potencial elétrica inicial, como é que a gente calcula? Vai ser K vezes Q, vezes o Qzinho, vezes a distância inicial. A gente pode até chamar aqui de dA, tá? Menos K vezes Qzão, vezes o nosso Qzinho dividido pela distância dB, tá? Algumas considerações importantes aqui para nós. O que é isso aqui? Preste atenção. O que é isso? E também o que é isso aqui, né? Vocês lembram o que é isso? O que são essas coisas aí? Esse trambolho feio aí, o que é isso aí? Bom, para quem não lembra, isso aqui é o potencial de A e isso aqui é o potencial de B. Tá? Então, lembrem-se que potencial é calculado como assim, Kq sobre a distância que você quer calcular, tudo bem?
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o Q em evidência, e aí ó, o nosso trabalho aqui, o trabalho da força elétrica vai ser igual ao Qzinho, que multiplica o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B, tá? Então, essa expressão aqui é a expressão mais importante para mim, é a expressão que eu vou usar, tá? Eu fiz questão de deduzir ela com vocês porque ela é chave, ela é estrutural para algumas coisas mais para frente que a gente vai ver, tá? Beleza? Depois eu vou explicar isso para vocês com mais calma, mas é essa expressão que eu vou usar com vocês nessa questão, tá? Então, chegamos em qual conclusão? Que o trabalho da força elétrica é igual à carguinha que multiplica o potencial de A menos o potencial do ponto B, tudo bem? Ó, vou trocar de cor aqui, fazer de vermelho desse cantinho aqui. E aí, vamos lá, calcular o potencial no ponto A. Quanto vale o potencial no ponto A? É igual a K vezes Qzão dividido pela distância A. Vamos substituir os valores. O K é 9 vezes 10 a nona. A nossa cargona é 5 vezes 10 a menos 6. E isso aqui tudo dividido pela distância, que é 1. Aqui está tranquilo para nós, né? Ó, vamos resolver isso aqui então. Esse potencial A vai ser igual a 9 vezes 5. Isso vai ser igual a 45. Aqui, ó, 9, 10 a 9, menos 10 a 6, vai dar 1 10 a terceira. Se quiser parar por aqui, pode parar, tá? A unidade disso é volts. Vamos deixar isso aqui destacado para nós. Vamos continuar resolvendo. Vamos agora para o ponto B. Vou fazer de verde aqui, ó. Potencial, então, do ponto B. A mesma coisa. K, Qzão sobre distância B, agora, né? Essa é a única diferença. Vamos substituir os valores. 9 vezes 10 a nona, vezes a nossa carguinha, que é 5 vezes 10 a menos 6, dividido agora por 2. Olha que legal, vai ficar muito parecido, né? Então, o nosso potencial aqui ó, vai ser igual. Então, o nosso potencial aqui vai ser igual a 9 vezes 5, 45, vai ficar isso aqui, 45 dividido por 2. Vezes, novamente, o nosso 10 a terceira volts. E aí, achamos o valor. Se você quiser colocar, também pode colocar, né? Dá para melhorar. Potencial no ponto B vai ser igual a 22,5 vezes 10 a terceira volts. Potencial é sempre em volts, né? Ó, calculamos aqui os dois potenciais que a gente precisava calcular. Agora, é só voltar para a nossa questão e calcular quanto deu isso aí. Então, ó, olha só, o trabalho da força elétrica vai ser igual a carguinha, a gente sabe. Ó, aqui vocês já perceberam, né? Isso aqui é um 10 a menos 8, né? 10 a menos 2 com 10 a menos 6. Então, essa carguinha vai ter um valor de 2 vezes 10 a menos 8, que multiplica o potencial de A. O potencial de A vai ser 45 vezes 10 a terceira, menos 22,5 vezes 10 a terceira. Tudo bem, gente? Entenderam? Isso aqui é um parênteses, tá? Ficou estranho, mas é isso. Olha só, 45. Vamos com calma aqui, ó. O trabalho da força elétrica é igual a 2 vezes 10 a menos 8. 45 vezes 10 a terceira, chamam 10 a terceira de laranja. A gente não pode esquecer disso, né? 45 vezes laranja menos 22,5 laranja. Quantas laranjas você tem? Você vai ter 22,5 vezes 10 a terceira, né? E aí, para terminar essa questão, vamos fazer direto isso aqui, porque o nosso espaço já acabou. O trabalho da força elétrica vai ser 2 vezes 22,5, voltamos para o 45. 10 a menos 8 com 10 a terceira, isso aqui vai ser um 10 a menos 5. E aí, trabalho é joule, é energia. E essa vai ser, então, a nossa respostinha final dessa questão aqui, 45 vezes 10 a menos 5 joules. Tudo bem? Tranquilo? Questão um pouco mais elaborada, né? Bem mais trabalhada. Notem a importância dela, até deduzir uma fórmula aí com vocês, é importante saber isso, tá? E aí, para a gente fechar nossa aula de hoje, próxima questão, como sempre, vou destacar com vocês o que ele quer, e aí depois a gente vai resolver a questão. Vamos juntos, ó. Na figura a seguir, uma partícula de massa 0,3 gramas, aqui já azeda, né, cara? Mas vamos continuar, né? A carga 15 microcoulomb encontra-se em equilíbrio. Pô, falei agora há pouco com vocês essa palavra aqui, né? Equilíbrio. Vou parar, vamos conversar. Equilíbrio, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a força resultante é igual a zero. Esse cara não tem aceleração, a aceleração também é igual a zero, tá? Então, essa palavra aqui é o que vai nortear a nossa questão, né? Uma situação de
equilíbrio. Tudo bem, gente? Vou até destacar isso aqui, ó, equilíbrio, força resultante igual a zero, tá? Maravilha. Então vamos continuar lendo essa questão, anotando o que é importante para nós. Então ele fala assim, ó. Encontra-se em equilíbrio entre duas placas planas e paralelas A e B. Beleza. Eletrizadas uniformemente. Olha só, positivo e negativo. Parece a primeira questão que a gente fez hoje, né? Separadas por uma distância de 15 centímetros. Caramba, o cara só esculachou a gente, né? Tudo fora do sistema internacional. Calcule, olha o que ele quer. A diferença de potencial em volts entre as placas e ele deu para nós a gravidade sendo igual a 10, né? Bom, vamos anotar. Ficou chato essa questão, vai ter que transformar um monte de coisa, mas vamos fazer, manda vir, né? Então, ó, o que está acontecendo aqui? A massa vai ser 0,3 grama, ó, já vou transformar, tá? Vezes 10 a menos 3 quilograma, vou transformar de novo. Essa massa vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 4 quilograma. Pegaram aí, ó, aqui é 3 vezes 10 a menos 1, com 10 a menos 3 vai ficar o 10 a menos 4, beleza? Faz aí, cara, faz aí. O valor da carga vai ser 15 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Encontre em equilíbrio, está numa distância, faltou anotar a distância aqui, deixa eu anotar essa distância de, ó, já vou transformar, tá? 15 vezes 10 a menos 2 metros. Anotei tudo, eu não vou anotar não, né? Todo mundo sabe que a gravidade é 10, mas vamos para a nossa questão agora. O que vocês estão percebendo na nossa questão? Olha as placas, tem placa positiva e parece que tem placa negativa. O que isso quer dizer para nós? Tem algum significado? Sim, tem um significado, né? O campo sai da placa positiva, vai na direção da placa negativa, tudo bem? O que eu desenhei para vocês agora? Desenhei os vetores campo elétrico, tá? Essa questão, evidentemente, né, como ele falou, é uma situação de equilíbrio, força resultante é igual a zero, é uma questão que a gente vai ter que trabalhar forças, né? Então, ó, olha essa carga aqui, é uma carga positiva. Tudo bem? Se é uma carga positiva, o que acontece com ela? Ô, gente, eu até parei a questão, fui dar uma pesquisada aqui, mas ó, por que eu fiquei com dúvida nessa questão e eu não tinha percebido o erro dela, né? Se essa carga é positiva, a força elétrica está para baixo. A força peso também está para baixo, né? O peso sempre vai ser para baixo. Então, não tem como essa carga aqui estar em equilíbrio se essa carga for negativa. Então, obrigatoriamente, para a gente poder resolver essa questão, você tem que perceber que essa carga é negativa, porque aí sim você tem a força-peso para baixo e aí você tem a força elétrica para cima, tudo bem? Porque se ela for positiva, para onde é o movimento dela? É para baixo, entenderam? Então, eu vou assumir então que essa carga é negativa, tá bem? E aí, para a gente resolver essa questão, o que você precisa se lembrar? Está em equilíbrio? Está em equilíbrio. Então, a força resultante é igual a zero. Estou escrevendo isso de novo, né? Então, isso aqui é o vetor peso, isso aqui é o vetor força elétrica. A força resultante é igual a zero? O que isso quer dizer? Que a nossa querida força elétrica tem que ser igual a vetor peso. O vetor força é igual a vetor peso, tá? Como é que você calcula a força? Lembra disso? A força é a entidade vezes o campo, que é igual a força peso, também é, né? A entidade vezes o campo. Beleza isso? O que ele quer saber na questão? Não anotei, né? Mas ele quer saber aqui, ó, o potencial. Então ele quer saber o potencial entre as placas A e B. Beleza? Aquela expressão que a gente viu até agora ali não tem potencial, né? Mas o que você precisa lembrar, né? Como é que a gente calcula o campo mesmo? O campo não era calculado pelo potencial sobre a distância? Lembra disso? Então, substituindo lá, a gente tem isso aqui, ó, que é a carga vezes o potencial, claro, vai ser o potencial entre A e B, dividido pela distância, isso vai ser igual a massa vezes gravidade. Agora eu vou substituir, né? O valor da carga é menos, eu vou colocar o menos? Não vou colocar o menos, por quê? O menos já foi representado aqui no vetor força elétrica. Tranquilo? Então aqui vai ficar só o valor da carga, que é 15 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial AB aqui, que é o que ele quer saber, dividido pela distância. A distância vai ser 15 vezes 10 a menos 2, isso vai ser igual a massa. Cadê a massa? Achei. 3 vezes 10 a menos 4, vezes a nossa querida gravidade, que vale 10 também. Tudo bem? Ó, dá para melhorar umas coisas aqui. Esse 15 divide com esse 15, esse 10 a menos 2 vai para cima, isso aqui vai ficar 10 a menos 4. Tudo bem? Então, vou resolver aqui do ladinho com vocês. Vou isolar o potencial. O 10 a menos 4 aqui vai passar dividindo, tá? Então, olha que legal. O potencial entre as placas A e B vai ser igual a 3
vezes 10 a menos 4, vezes 10, dividido por 10 a menos 4. E aí ficou muito legal para nós, porque é só simplificar. E aí a gente descobre, então, que o potencial da placa A e B é igual a 30 volts, conforme ele mesmo falou no enunciado. Vocês entenderam, gente? Tranquilo aí? Beleza? Como é que foi? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Estamos fechando aqui mais ou menos, né, o conceito de todas essas entidades, todas essas grandezas que a gente estudou. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda para mim mensagem nas mídias sociais aí. Estou aguardando vocês. Tá bom, gente? Bons estudos aí. Fiquem com calma, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.